Não para de pipocar escândalo do Bolsonaro. Tá até difícil para a turma entender tudo, né, Cacai? E eu começo te perguntando, a gente começa a ouvir aquele áudio do Ramagem, que era o ex-diretor da ABIN, reunião com o general Heleno, com as duas advogadas, as então advogadas do Flávio Bolsonaro, uma parece que é ex-sócia, já se distanciou do caso, junto com o presidente da República e essas duas figuras. E eles falam, Cacai, em intervir na Receita Federal. Queria que você começasse falando sobre isso do áudio e depois a gente relacionasse com os outros inquéritos das joias. Você é um dos que defende que o Bolsonaro vai ser preso e vão ser muitos anos, pelo visto, né? Bem, é um prazer falar com você, Pedro, com as pessoas que nos acompanham, é sempre uma alegria muito grande. Esse caso precisa ser resolvido, Pedro. Nós chegamos num impasse de que, como o Bolsonaro, como eu sempre digo, é um serial killer, a cada dia acontece o desdobramento de algum escândalo que já está sendo investigado, de um escândalo novo. Isso gera uma insegurança muito grande para a população como um todo. As pessoas começam, inclusive, a colocar algo em dúvida, que não é verdade, com certeza, no sentido de que existe um acordo no Supremo Tribunal, no Poder Judiciário, para que não ocorra a condenação de Bolsonaro e do seu grupo. Na realidade, é sempre bom lembrar uma coisa que eu digo sempre, que o Poder Judiciário é um poder inerte, ele só é se provocado. Depois das investigações da Polícia Federal, é necessário que o Ministério Público se manifeste e apresente uma denúncia, uma peça formal, onde nós poderemos, então, começar a ação penal. O que você pergunta é extremamente interessante, porque, assim, esse áudio que foi gravado pelo então diretor da ABIN, a gente tem que entender de onde ele surgiu. Ele surge na investigação da ABIN paralela. Veja bem, dentro de uma investigação séria como a ABIN paralela, que é Bolsonaro e seu grupo usar a estrutura do Estado para benefício pessoal, surge um áudio gravíssimo, inclusive mal explicado pelo Ramagem, que era o diretor e que gravou. Ele fala, não, o Bolsonaro sabia da gravação, porque estávamos esperando uma proposta não republicana, a expressão é dele, por parte de alguém na reunião. Ora, se ele teve essa informação, ele era um homem de informação, na hora que ele entrou na reunião, estava o presidente Bolsonaro, o ministro-chefe Heleno do GSI e as duas advogadas do Flávio Bolsonaro. Eu imagino que nenhum daqueles quatro ali ia fazer proposta indecorosa em relação ao ex-governador Witzel. Ele deveria ter gravado. Isso é uma resposta extremamente mal dada. O que acontece é que quando surge uma fita com essa gravidade, principalmente porque feita num ambiente que estava o presidente da República, onde o presidente diz, embora ele tenha a precaução de falar, não, nós não estamos fazendo pressão nenhuma, mas ele diz quem deve ser procurado para poder atalhar o caminho de uma possível nulidade que as advogadas buscavam. A advogada tem o direito de buscar nulidade, faz parte do devido processo democrático. Porém, é óbvio que dentro dos limites da legalidade e da ética. Essa que é a questão. Ali, me parece muito clara a tentativa de uma obstrução de justiça, dentre outros possíveis ilícitos. Então, o que eu quero refletir e chamar a reflexão para todos nós é que nós estamos chegando num momento grave. Um serial killer, ele produz crimes em série. Então, você tem um inquérito que já foi concluído há algum tempo relativo à inserção de dados falsos na saúde, que é extremamente grave, especialmente quando vem de um presidente da República. Semana retrasada, foi feita uma busca-apreensão na casa do secretário que está envolvido nessa questão das cartelas da saúde, e foram encontrados lá 300 mil euros em espécie e tudo mais. As coisas estão aprofundando. As investigações, Pedro, não param nunca desse jeito. Então, nós temos esse relatório, não houve denúncia, depois houve ainda, aí depois houve o relatório das joias, que todo mundo ficou perplexo, que imaginou-se que, pela materialidade posta e pela definição de autoria muito clara, teria denúncia. Não teve, ainda está com o Ministério Público. Aí vem essa questão da BIM, se agrava com o aparecimento dessa fita, que dá contornos de pessoas diferentes no contexto da investigação, e ainda nós estamos na expectativa do término daquele que seria o inquérito mais grave, que foi a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Veja como é grave.
Eu hoje estou escrevendo um artigo, estou começando a matutar esse artigo, dizendo que no processo penal democrático e numa democracia republicana, a investigação, Pedro, veja como é grave o que eu estou dizendo. A investigação não pode durar um tempo muito longo e indefinido. Sim. Por paradoxal que possa parecer, o cidadão tem o direito de ver uma investigação ou ser arquivada, ou ter uma denúncia apresentada, que ele vai saber do que está sendo acusado, em um tempo razoável. A força do Estado é muito grande. O Estado opressor, o Estado que vai fazer acusatório, esse Estado, o Estado juiz, o Estado Ministério Público, ele tem a obrigação de usar a estrutura dele para não expor o cidadão por um tempo demasiado à investigação. Já vai longo demais. Eu tenho a impressão que vou colocar o título no artigo assim: Bolsonaro tem o direito de ser processado. Ou seja, é necessário que o Ministério Público dê uma resposta à sociedade. Inclusive porque não podemos esquecer que estão surgindo teses dos mais diversos grupos dizendo que não vai sair denúncia agora porque nós teremos eleições municipais. Isso, para mim, é um despautério absoluto. Imagine você, no Brasil você tem eleições de 2 em 2 anos. Hoje, não denuncia agora, porque eles vão dizer que são perseguidos. O judiciário agora tem calendário eleitoral, né? Agora é tudo eleição. O Ministério Público sendo instrumentalizado, o judiciário sendo instrumentalizado. E outra coisa, daqui a 2 anos, tem eleição federal e de presidente da República. Se não apresentar agora uma denúncia, se tem elementos, se o Ministério Público se convence que tem elementos para apresentar, a materialidade posta e uma definição de autoria, indícios razoáveis de autoria. Ele tem que denunciar, porque senão ele perde o arquivamento. O que não se pode ter é uma faca na cabeça dos indivíduos. Esquece que é o Bolsonaro. Todo mundo tem o direito de ter um tempo razoável de investigação, porque senão não vai denunciar agora, e aí o inquérito é prolongado um tempo mais, e aí, por muito mais motivo dentro desse raciocínio, não vai ser denunciado antes das eleições do presidente da República. Quer dizer, o Poder Judiciário, especialmente o Ministério Público, não pode ter essa cartela onde o jogo é jogado de acordo com as eleições. Isso é instrumentalização do Poder Judiciário e do Ministério Público.